Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é sobre pesquisa qualitativa. Ela foi preparada para ajudar vocês nos projetos de pesquisa. Espero que gostem. Hoje a gente vai falar especificamente sobre a pesquisa qualitativa. Eu trabalho tanto com pesquisa quantitativa quanto com pesquisa qualitativa, eu tenho caminhos de pesquisa diferentes, mas o meu doutorado foi usando uma abordagem qualitativa. Então, o meu processo de doutoramento foi um momento de aprofundamento maior nessa abordagem de pesquisa. Embora eu habitualmente também utilize a abordagem quantitativa. Hoje a gente vai falar especificamente sobre essa, então aproveitem para esclarecer as dúvidas de vocês. Para iniciar, a gente precisa primeiro entender que toda pesquisa ela tem uma tipologia, ou seja, ela tem aí como é que a gente classifica a pesquisa. Como é que a gente pode entender a pesquisa? Habitualmente a gente lê a descrição metodológica de uma pesquisa, os métodos utilizados, e é tão corriqueiro a utilização de algumas terminologias que a gente esquece de pensar sobre essa tipologia. Então, vamos começar bem do início mesmo, né? Então, em relação à tipologia da pesquisa, a gente pode classificar uma pesquisa em relação aos resultados, ou seja, a natureza da pesquisa. Normalmente a gente não faz esse tipo de classificação quando a gente vai fazer a descrição, mas é importante entender que em relação aos resultados, a gente tem uma pesquisa que pode ser de natureza pura ou aplicada. Em relação aos fins da pesquisa, a gente pode ter uma pesquisa exploratória, uma pesquisa descritiva ou uma pesquisa explicativa. Ou pode ser uma coisa e outra, ou uma coisa ou outra. Eu vou falar de cada uma dessas terminologias. E quanto à abordagem, a gente vai ter esses dois caminhos. A pesquisa de abordagem qualitativa e a pesquisa de abordagem quantitativa. Então, é importante, o primeiro passo é vocês entenderem isso, que nessa tipificação, existem classificações a respeito da pesquisa relacionadas ao resultado, pura ou aplicada, ao fim, exploratória, descritiva e ou explicativa, e a abordagem qualitativa e quantitativa, ok? Hoje, a gente vai se aprofundar em uma abordagem, que é a abordagem qualitativa nas pesquisas científicas. Bom, Thaís, mas vamos voltar antes de entrar nessa abordagem e entender melhor essa natureza da pesquisa nessa tipologia. Vamos entender. Então, em relação à natureza da pesquisa, a gente falou que essa natureza ou os resultados podem estar relacionados a uma pesquisa básica ou uma pesquisa aplicada. O que é uma pesquisa básica? Quais são as características de uma pesquisa básica? Então, primeiramente, o objetivo de uma pesquisa básica é gerar um conhecimento novo que é útil para a ciência, mas não necessariamente ele vai ter uma aplicação prática prevista. Pode ser uma reflexão teórica, pode ser um estudo histórico, de resgate histórico, pode ser até um estudo de análise de campo, mas que não tem uma intervenção momentânea. Então, para ser uma pesquisa básica, a gente está pensando num problema de pesquisa que não vai ter, obviamente, uma aplicabilidade prática imediata prevista. Então, ela envolve verdades e interesses universais. O objetivo é aumentar o conhecimento sobre algum assunto, sem que se tenha na pesquisa uma aplicação imediata, o conhecimento pelo conhecimento e a difusão do conhecimento na comunidade. Fazendo um recorte disso e trazendo para o programa de pós-graduação que vocês estão inseridos, a gente pode já dizer de antemão que se a gente, é critério de seleção, pensar num recurso que seja aplicável para a realidade que vocês estão inseridos, né, que seja revertido na forma de um produto,
a gente não está falando de uma pesquisa básica. Além da pesquisa básica, a gente falou também que ela pode ter um outro caminho que a gente chama de pesquisa aplicada. Qual o objetivo da pesquisa aplicada? Adquirir um novo conhecimento para o desenvolvimento ou aprimoramento de um produto, de um processo ou de um sistema. Então, só nessa definição, a gente já pode dizer que o trabalho de vocês de pesquisa certamente vai estar relacionado a uma pesquisa aplicada. Então, a gente está falando de um modelo de pesquisa, por exemplo, numa investigação na qual a abordagem de tratamento pode ser mais eficaz, por exemplo, para a redução da ansiedade. Fazendo um estudo de campo num determinado dispositivo e eu quero ver qual é a abordagem mais apropriada para reduzir a ansiedade, para diminuir o consumo de drogas, para diminuir as complicações no pós-operatório. A gente está falando de uma pesquisa aplicada. Ou, por exemplo, um estudo de diferentes modelos de teclado para descobrir qual é o teclado mais ergonômico. Então, esses dois exemplos falam de uma pesquisa que, nessa tipologia, é uma pesquisa aplicada. Então, o objetivo da pesquisa aplicada é gerar conhecimento para aplicação prática, obviamente, a solução de um problema, dirigida à solução de um problema. Então, o objetivo específico criado, quando a gente pensa numa pesquisa aplicada, tem que estar direcionado para isso, para aplicabilidade prática e para solução de um problema da realidade. Então, o objetivo é obter um conhecimento que seja a curto e médio prazo, porque se a gente está falando de aplicabilidade, a gente precisa de uma resposta disso, né, a curto e médio prazo. A gente vai estar trabalhando aí com novos conhecimentos, principalmente quando a gente fala aí de produtos, processos e sistemas que podem ser revertidos para a prática. Vai estar falando de descobertas aí que vão falar de novos métodos para alcançar um objetivo específico que tenha sido pré-determinado na pesquisa de vocês. E busca o conhecimento pela apropriação de uma, por exemplo, know-how ou uma patente, né? Que a gente quer é entrar no mestrado profissional e, no final de tudo isso, sair com uma patente ou com um produto, um processo, um sistema criado, patenteado. Então, vocês entenderam, a gente tem esses dois caminhos. Então, a gente já diz logo de início que, para vocês, o que mais se adequa é uma pesquisa aplicada. Bom, em relação aos fins ou objetivos da pesquisa, Thaís? Então, a gente pode ter uma pesquisa que é exploratória, descritiva ou explicativa. E aí, lembra do e ou, né? Pode ser uma coisa e outra. Vamos entender cada uma dessas definições, porque também são terminologias que a gente lê habitualmente nos artigos científicos, vê na prática e aí acaba se perdendo aí nessas definições. O que é uma pesquisa exploratória? Então, uma pesquisa exploratória, o objetivo é desenvolver, esclarecer, modificar conceitos e ideias. Ela vai explorar um determinado problema com fins de esclarecer ou modificar um conceito. Uma pesquisa exploratória pode ser a primeira etapa de uma pesquisa mais ampla. Então, por isso, a gente pode ter aí mais de uma coisa conjugada. Sempre, para iniciar uma pesquisa exploratória, a gente vai precisar de uma revisão da literatura e uma discussão com especialistas, seja a partir dos artigos científicos, seja a partir de outro recurso metodológico que a gente utilize. Então, a gente pode ter aí uma pesquisa aplicada, que seja também exploratória. O que é uma pesquisa descritiva? Como o próprio nome diz, o objetivo da pesquisa descritiva é descrever as características de uma determinada população ou fenômeno. Então, você vai fazer um levantamento com um questionário, um survey, e aí você quer fazer a descrição dessa população, fazer um censo dessa população. Então, você está usando aí uma pesquisa que é descritiva.
Então, a gente pode ter combinado aí, por exemplo, uma pesquisa que seja descritiva e exploratória, que você tem o objetivo aí de descrever um determinado fenômeno, uma característica de uma população, e que, ao mesmo tempo, se aprofundar num determinado conceito ou ideia. E a pesquisa explicativa é aquela que identifica os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência de um fenômeno. Então, ela vai fazer análises aí, por exemplo, pode ser uma abordagem quantitativa, pode ter usado também aí, lançado mão de uma pesquisa descritiva, e vai se aprofundar nisso e fazer análises aí que sejam de causalidade, por exemplo. Então, uma pesquisa explicativa. Então, a gente pode ter uma pesquisa com uma característica exploratória e descritiva, descritiva e explicativa. Na explicativa, o objetivo também é se aprofundar no conhecimento da realidade e ela pode ter continuação de uma pesquisa descritiva. Então, quando vocês forem fazer a descrição da metodologia da pesquisa de vocês, vocês precisarão fazer esse tipo de caracterização. Então, vocês precisam ter bem claro na cabeça de vocês o que responde ao objetivo da pesquisa de vocês. Se é uma pesquisa exploratória, se é uma pesquisa descritiva ou se é uma pesquisa explicativa. Lembrando que pode ser também uma coisa combinada à outra. Deixa eu voltar lá para autorizar. Bom, e aí a gente vai falar especificamente nessa tipologia, o que a gente quer se aprofundar hoje é numa abordagem. Que, como eu disse anteriormente, é a abordagem qualitativa, que eu imagino que alguns de vocês vão utilizar este tipo de abordagem. Então, uma abordagem qualitativa é aquela que faz uma investigação no local que o fenômeno ocorre, ela tem uma necessidade de interagir com o fenômeno e ela é naturalística, exatamente porque é uma pesquisa de campo e acontece aonde o fenômeno ocorre. Então, Bauer e Gaskell afirmam que, para a gente falar de uma pesquisa qualitativa, a gente está falando de uma abordagem que ela é social, que ela é empírica e que ela busca as representações das pessoas no seu mundo vivencial. Então, se você for tratar sobre uma determinada ferramenta de tratamento, se dá certo ou não, se você for tratar de uma intervenção no tratamento que dá certo ou não, você está falando aí do mundo vivencial das pessoas e como é que elas entendem esse tipo de intervenção. O objetivo de uma pesquisa qualitativa é conhecer como as pessoas se relacionam com o mundo cotidiano. Então, na pesquisa qualitativa, a gente pode dizer que a pesquisa qualitativa é aquela que se preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Vou trabalhar com sentimentos, vivências, relações. Eu preciso ouvir o discurso das pessoas, não dá para atribuir apenas números. Então, a gente está falando de uma abordagem que é uma abordagem qualitativa. Eu quero construir um protocolo de intervenção, mas para eu chegar nesse ponto, que é o protocolo de intervenção, eu preciso ouvir das pessoas que estão à frente na prática, como é que elas entendem, como é que elas lançam mão dos recursos que estão disponíveis na abordagem de um determinado paciente. Então, estou falando de uma abordagem qualitativa. Então, ela vai trabalhar com o quê? Como eu disse, com significados, motivações, aspirações, crenças, valores, atitudes. Esse é o lugar, que é o lugar de troca, que é um lugar fundamental das pesquisas qualitativas. Então, a gente pode dizer que numa abordagem qualitativa, ao invés de estatísticas, regras e outras generalizações, a gente está falando da qualidade
das relações, ou ela qualifica as descrições, as comparações, as interpretações. Este é o caminho da abordagem qualitativa. Não existe uma abordagem melhor do que a outra. Existe a abordagem que é mais apropriada para o teu objeto de estudo. Então, a metodologia, que é isso que vocês precisam ter bem claros, é o desenho de como vai acontecer na prática tudo aquilo que você objetivou na tua cabeça, na tua pesquisa. É para isso que serve a metodologia. Então, se é uma abordagem qualitativa ou se é uma abordagem quantitativa, o que importa é se ela vai responder a tua pergunta de estudo, quando a gente fala de uma abordagem qualitativa, porque a gente tem questões norteadoras, ou se ela vai conseguir testar as suas hipóteses, quando a gente fala de uma abordagem quantitativa, ok? Dúvidas até agora? Se a gente pudesse comparar, né, uma abordagem quantitativa de uma qualitativa, a gente pode usar esse quadro de Pollitt para ter uma ideia das diferenças nessas abordagens. Então, quantitativa, ela precisa quantificar alguns pequenos conceitos, por exemplo, uma escala para determinar o nível de ansiedade, uma escala para determinar o grau de depressão, uma escala para determinar o perfil de consumo de substâncias. Estou dando exemplos que são exemplos da minha área, né, que eu sou da saúde mental. Uma pesquisa qualitativa é uma pesquisa que tenta compreender a totalidade do fenômeno, mais do que focalizar num conceito específico. Então, não é só mensurar o nível de ansiedade. Ou, por exemplo, no consumo de substâncias, não é só ver qual substância a pessoa consome e qual a quantidade que ela faz uso, mas é saber qual é a relação que ela estabelece com aquela droga, por que ela escolhe aquela determinada droga e não outra. Em quais contextos ela faz a escolha para uma determinada substância. Então, o objetivo da qualitativa é já focalizar num determinado conceito. Na pesquisa quantitativa, a gente vai trabalhar com ideias pré-concebidas. Eu falei das hipóteses, né? Então, a gente já inicia uma abordagem quantitativa tentando testar uma hipótese. A gente vai criar uma hipótese. A minha hipótese é que alunos da graduação do último período consomem menos substâncias ilícitas do que os alunos da graduação do primeiro período. Esta é uma hipótese de pesquisa de uma abordagem quantitativa. Estou exemplificando exatamente com o estudo que eu tenho em andamento, que faz esse acompanhamento do consumo de substâncias ao longo da graduação. Numa qualitativa, a gente não precisa de ideias pré-concebidas. A gente vai ter, o que eu falei anteriormente, questões norteadoras. Por exemplo, qual é a importância do consumo de drogas no início da graduação? Qual é a mudança, como o aluno entende o consumo de drogas depois de passar por disciplinas que abordem o fenômeno das drogas? Então, você não tem ali ideia pré-concebida, você já não está afirmando que vai ser uma coisa ou outra. Você está perguntando. Então, essa tem uma diferença bem grande. Então, numa abordagem quantitativa, a gente vai trabalhar com hipóteses, numa qualitativa, com questões norteadoras. Na quantitativa, a gente vai utilizar procedimentos estruturados, instrumentos formais de coleta de dados. Eu exemplifiquei, por exemplo, os surveys, né, que são muito utilizados, escalas de mensuração com diferentes testes estatísticos. E na qualitativa, a gente não precisa de um instrumento formal, a gente vai ter instrumentos abertos, semi-estruturados, a gente vai ter até instrumentos estruturados, mas na maior parte das vezes a gente vai optar por instrumentos que são não estruturados, semi-estruturados, que têm uma característica mais aberta para a gente poder explorar o fenômeno. Na quantitativa, mas isso quer dizer o quê? É importante dizer. Isso quer dizer, Thaís, que eu não posso ter na qualitativa perguntas fechadas?
por exemplo, sobre o perfil desse sujeito, são perguntas fechadas, né? Tempo de formado, fez algum curso de capacitação, há quanto tempo trabalha na unidade? Essas são perguntas fechadas, com respostas objetivas. Então, na qualitativa, eu não posso ter esse tipo de pergunta? Pode e deve, porque, inclusive, essas perguntas podem te ajudar na análise dos resultados. Você contextualizar quem é esse sujeito que tem um discurso como se apresenta ao final. Na quantitativa, a gente vai ter uma coleta de dados mediante condições de controle. Obviamente, naquela pirâmide dos estudos mais bem conceituados, os estudos controlados, que não trabalham com amostras aleatórias, são os melhores, né? No topo da pirâmide, assim, dos melhores estudos. Que a gente tem uma amostra controlada. Quanto mais controlado, mais possibilidades a gente tem de reprodução daquilo num outro ambiente igual, controlado. Na qualitativa, a gente não tem isso. A gente trabalha normalmente com uma amostra de conveniência, uma amostra aleatória, não tenta controlar o contexto da pesquisa, né? Então, a gente vai trabalhar nesse contexto. Numa quantitativa, uma abordagem quantitativa, a gente vai trabalhar no sentido da objetividade, na qualitativa, no sentido da subjetividade. Numa abordagem quantitativa, a gente trabalha com dados numéricos, obviamente, vai lançar a mão de procedimentos estatísticos, e na qualitativa, a gente vai fazer uma análise dos resultados de forma sistematizada e organizada, mas que não precisa de um tratamento estatístico. Vocês viram, inclusive, na aula de análise temática categorial, que a opção por esse tipo, né, de referencial metodológico de análise é um referencial sistematizado, ok? Bom, e aqui uma charge para exemplificar de forma simples e descontraída uma abordagem quantitativa e uma abordagem qualitativa. Então, na abordagem quantitativa, a gente vê ali tacos grátis. Interessante, apenas um entre 75 pessoas experimentou os tacos. E, na qualitativa, pode me dizer como você se sentiu ao experimentar tacos grátis? Bom, para dizer a verdade, surpreso, um pouco desconfiado. Então, a gente está aqui em duas formas de abordagem que são diferentes. Quando a pesquisa qualitativa é apropriada? Bom, digamos que você entendeu que a gente tem essa abordagem, que nessa tipologia a gente vai ter que escolher esse caminho exploratório, descritivo, qualitativo, de abordagem qualitativa, quantitativa, mas digamos que eu acho que se faz necessário uma abordagem qualitativa. Então, quando que a gente pode dizer que essa abordagem é apropriada? Quando o tema ou objeto não é familiar, para os estudos exploratórios, quando conceitos relevantes e variáveis são desconhecidas e suas definições não são claras, para explicações profundas, quando você quer aspectos mais particulares de um determinado fenômeno ou comportamento de uma determinada pessoa. Ok, digamos que eu entendi que a abordagem qualitativa é apropriada nesse caso. O que a gente vai poder lançar mão em termos de procedimentos? Então, a gente está ali construindo, lembrando, o nosso caminho metodológico, né? Então, a gente começou lá descrevendo, definindo se essa pesquisa é uma pesquisa básica ou aplicada. Digamos que a gente tenha optado por uma pesquisa aplicada. A gente definiu aí qual o fim dessa nossa pesquisa, então a gente disse se ela é exploratória, descritiva ou explicativa. Digamos que a gente tenha entendido que ela é exploratória, que é uma pesquisa aplicada, com fim exploratório,
E digamos que agora a gente tenha selecionado a abordagem. A gente tem aí entendido que a abordagem é uma abordagem qualitativa, uma pesquisa aplicada, exploratória de abordagem qualitativa. Bom, e aí, Thaís? Cheguei até aí. Eu faço o que agora? Eu vou definir os procedimentos, ou seja, o que eu vou lançar a mão para agora fazer esse esqueleto da minha pesquisa? Quais são os procedimentos que eu vou lançar a mão? Então, a gente pode lançar a mão de um estudo bibliográfico, no caso de vocês, a parte bibliográfica, da revisão bibliográfica, ela é primeiro requisito, independente do outro procedimento que vocês escolham. A gente pode ter uma análise documental, a gente pode ter um estudo de campo, uma pesquisação ou uma pesquisa participante. O que é cada uma delas? Para eu tentar entender qual o procedimento mais apropriado para a minha pesquisa. Então, uma pesquisa bibliográfica é aquela que é desenvolvida com base no material que está elaborado já, né? Que a gente acessa lá o periódico CAPES, encontra os livros, os artigos científicos, né? Nas bases de dados nacionais, internacionais, a gente faz essa revisão, que pode ser uma revisão integrativa da literatura, uma revisão de escopo, uma revisão sistemática da literatura, vai depender aí o que a gente quer em termos de pesquisa bibliográfica. Lembrando que a revisão sistemática da literatura, só abrindo parênteses, ela normalmente está vinculada a uma abordagem quantitativa e às vezes quanti-qualia. Uma pesquisa documental é aquela que vai utilizar fontes primárias, ou seja, uma fonte que não recebeu tratamento analítico. Eu vou lá, eu quero descobrir uma lacuna histórica que conta sobre o Marechal Fulano de Tal, porque esse Marechal Fulano de Tal ele teve vinculado à inauguração de uma determinada unidade. Então, eu sei que existem documentos que possam me esclarecer essa lacuna da história. A gente está falando de uma pesquisa documental, por exemplo. Não recebeu tratamento analítico. Ou eu, na unidade que eu trabalho, tenho um acervo de prontuários, enfim, que não receberam tratamento, ninguém analisou, e eu preciso saber qual foi o comportamento dessa população nos 5 anos que antecedem meu estudo, ou no ano anterior que antecede meu estudo. Por exemplo, ou no momento atual. Eu estou falando de uma pesquisa documental. Um estudo de campo. O estudo de campo é aquele que procura o aprofundamento de uma realidade específica. A gente usa muitos estudos de campo quando a gente fala numa abordagem qualitativa. Então, a gente vai lá para o campo, ou seja, para o cenário de pesquisa, e a gente vai ter observações diretas das atividades do grupo, vai fazer entrevistas, vai fazer grupos focais, etc, etc. A gente está falando de um estudo de campo. Ou seja, que ele mostra a realidade a partir do campo ou do cenário. Professor, a gente não vai mais para o campo como a gente gostaria hoje, porque as pesquisas estão sendo remotas, né? A maior parte delas. Se você está trabalhando com algum tipo de observação ou de entrevista que vai demonstrar a realidade desse cenário ou do campo pesquisado, continua sendo um estudo de campo, mesmo que seja feito à distância. E uma pesquisação? Uma pesquisação é aquela pesquisa que ela tem uma base empírica, que é conhecida e realizada com associação na resolução de um problema coletivo. Ou seja, você vai construir junto com as pessoas que estão ali à frente, numa determinada unidade, qual é a melhor estratégia de intervenção. Então, existe na pesquisação o que a gente chama de resolução de um problema coletivo, no qual pesquisadores e participantes vão ser representativos e estão envolvidos nessa situação-problema e vão trabalhar de modo cooperativo ou participativo. Essa é uma pesquisação.
Por exemplo, eu tenho uma pesquisa que trabalha sobre a gerência do cuidado de enfermagem, que é uma pesquisação que a gente está começando a trabalhar junto com a equipe, quais são as melhores ferramentas que falam sobre o cuidado na saúde mental em dispositivos extra-hospitalares. E a pesquisa participante? A pesquisa participante envolve o uso de instrumentos dentro de uma ação popular e vai envolver também o pesquisador ou pesquisado. Bom, então qual que é aí a diferença entre uma pesquisa participante e uma pesquisação? Parece a mesma coisa, né? Então vamos lá entender. Quando a gente fala de uma pesquisa participante e quando a gente fala de uma pesquisação. Uma pesquisação, ela vai ter, ela sempre é participativa. Tudo, numa pesquisa participante, tudo que é chamado de pesquisa participante não necessariamente é uma pesquisação. Na pesquisação, o pesquisador não é pesquisado. Ele tem uma relação, ele vai ajudar nessa construção da solução do problema, mas ele não é pesquisado. Numa pesquisa participante, todos os envolvidos, pesquisador, pesquisado, estão envolvidos na resolução do problema. Então, numa pesquisa participante, o objetivo é que eles tenham uma relação mais horizontal. O pesquisador não está de fora. Ele vai entrar, ele vai atender junto, ele vai discutir junto as ações. Então, uma pesquisa participante. Ele está ali o tempo todo, tem uma imersão no campo, a ponto de dizer que ele tem uma relação mais horizontal com os sujeitos da pesquisa. Numa pesquisação, há uma forma de ação planejada, social, educacional e técnico. Então, você tem exatamente as etapas para a construção, por exemplo, de um determinado protocolo. Primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo outro, contato com os participantes, a gente vai trabalhar junto no protocolo, depois eu volto para eles, testo esse protocolo com eles, a gente está falando de uma pesquisação. Numa pesquisa participante, essas ações planejadas nem sempre estão ali de início definidas como proposta de pesquisa do participante. Ele pode definir isso ao longo da pesquisa, não tem essa exigência a priori. Numa pesquisação, o pesquisador tem uma ação destinada a resolver o problema, e numa pesquisa participante, não necessariamente ele vai resolver o problema, ele vai descrever, ele vai analisar, ele vai explorar, mas não necessariamente ele vai resolver. Numa pesquisação, como ele está propondo ali uma intervenção, um suporte técnico, por exemplo, ele vai ter uma ação direcionada à resolução de um problema em questão. Na pesquisação, o pesquisador se apropria mais intensamente dos dados, e numa pesquisa participante, ele vai utilizar o diálogo como meio de comunicação para a coleta das informações. Numa pesquisação, o pesquisador tem que ter alto grau de análise, de moderação, de interpretação, dominar as técnicas, por exemplo, de dinâmicas de grupo. Então, os grupos focais, atualmente, utilizam aí como ferramenta uma pesquisação. Eles têm como fundo aí uma pesquisação. Na pesquisa participante, as metas e o desenvolvimento do projeto não estão previamente elaboradas. Então, você pode construir e elaborar as intervenções aí ao longo do processo da pesquisa. Tá? Vamos lá. Entenderam até aí? Posso continuar? Sim, professora. Sim. Então, ótimo. Bom, digamos, Thaís, ok, eu optei por uma abordagem qualitativa, eu entendi que eu vou fazer, por exemplo, nesses procedimentos, uma pesquisação, uma pesquisa aplicada, exploratória, de abordagem qualitativa, vou fazer uma pesquisação, mas fica uma dúvida. Se eu estou falando de um estudo quantitativo, com abordagem quantitativa, é muito mais fácil, através de um cálculo estatístico, mais fácil entre aspas, né? Porque é ter que fazer um cálculo.
eu definir qual é a minha amostragem, qual é a amostra representativa para esta população. Eu vou fazer um cálculo estatístico para verificar a representatividade amostral. E na pesquisa qualitativa, como é que eu verifico isso? O que é a amostragem por saturação quando a gente fala de uma pesquisa de abordagem qualitativa? Então, de um modo geral, quando a gente fala de uma pesquisa qualitativa, onde a amostra probabilística é aplicada na maior parte dos casos, não existe um método para selecionar os entrevistados, né? Então, a gente não vai ali participar, a gente não está tratando de um ambiente controlado, a gente não vai escolher a priori qual é o perfil fechadinho desses participantes nessa investigação. Então, às vezes, o que acontece num estudo qualitativo, de abordagem qualitativa, é a gente ter um número de entrevistados, um N pequeno. A gente vai ter aí estudos qualitativos com os mais variáveis números de sujeitos incluídos na pesquisa. Se a gente pegar esses autores, Bauer e Gaskell, eles falam que uma coisa importante nos estudos qualitativos, quando a gente fala de amostragem por saturação, é dizer que o aumento da quantidade de entrevistas não melhora ou aprofunda a compreensão mais detalhada da realidade ou do problema que se quer explorar. Ou seja, se eu vou ter 10 ou 20 sujeitos da pesquisa, não necessariamente ter 20 significa dizer que eu tenho uma compreensão mais detalhada do fenômeno. Como é que eu chego a essa conclusão? Então, existem autores que falam de uma amostragem, né, por saturação, que tem a ver com corpus analisado, o tamanho do corpus analisado. Por exemplo, Bauer e Gaskell falam disso, do tamanho do corpus analisado. Isso quer dizer o seguinte: se você faz uma entrevista e ela tem, em média, 10 a 15 páginas, se você fizer 20 entrevistas, você vai ter ali pelo menos 300 páginas no seu corpus de análise. Então, isso tem uma característica de profundidade que sustenta uma amostragem por saturação. Mas existem outros autores que discutem que não necessariamente a gente precisa ter um número definido, mas é recomendado que nos estudos qualitativos tenham pelo menos 30 sujeitos incluídos. Então, algumas pesquisas internacionais já trabalham com um N mínimo de inclusão para os estudos qualitativos. Não sei se eu disponibilizei para vocês, se não disponibilizei, eu vou verificar e vou colocar lá no Classroom. Tem um artigo da Minayo que fala sobre amostragem por saturação, que é muito legal para vocês entenderem aonde vocês chegam para definir a quantidade de entrevistas que vão ser incluídas, de sujeitos que vão ser incluídos. A gente também tem a saturação de conteúdo, que a gente chama, que é dizer que as informações estão se repetindo a ponto de sinalizar que é o momento de interromper a coleta de dados. Porque permanecer com a coleta de dados vai apenas ser uma repetição dos fatos já demonstrados. O importante é que vocês tenham clareza na inclusão dos sujeitos da pesquisa. Se vocês estão incluindo todos os sujeitos, se vocês estão usando uma ferramenta que, de fato, é em profundidade e está analisando de maneira correta os dados da pesquisa, para que vocês possam sustentar isso na hora de interromper a quantidade de sujeitos que foram incluídos numa pesquisa de abordagem qualitativa. Thaís, digamos que o problema é o seguinte: na minha unidade, na unidade que vai ser minha pesquisa de campo, só existem 15 pessoas no total na equipe.
não tem nem 20, não tem nem 30, só tem 15. E esse vai ser o meu campo de pesquisa. O que eu faço? Só existe 15. Você incluiu 15, você trabalhou com N total. Você está com uma amostragem plena da tua realidade pesquisada. É isso que vocês têm que ter clareza quando vocês forem discorrer e sustentar os critérios que vocês estabeleceram para incluir ou excluir um determinado sujeito da pesquisa de vocês. Definidos os procedimentos ou as ferramentas, aí definir a ferramenta. Eu vou para... É isso. Pode falar. Eu tenho uma pergunta em relação a essa questão da amostragem. Pode falar. Uma das questões que, para mim, pelo menos na minha pesquisa, está sendo muito, assim, um problema, é no sentido que a minha amostragem ela é realmente o N é baixo. É um total de 12 enfermeiros. Mas só que é exatamente o total dos serviços que atendem a minha área, né? E aí a questão é se ela vai ter relevância, apesar de se cobrir todos os serviços a serem pesquisados no meu estado. E aí eu queria saber o que a senhora imagina nesse sentido. O que vai depender? Quem está falando? É a Cândida. A senhora está me orientando. Cândida, isso aí. Eu estava reconhecendo pela voz. Então, Cândida, o que você vai ter que pensar, né? A Cândida está trabalhando sobre a questão, se eu me lembro bem, de tentar pensar num protocolo, né, que traga os referenciais mais apropriados quando a gente fala de uma abordagem na saúde mental, que vai ter relação direta com a sistematização da assistência, que é uma coisa na saúde mental muito frágil, né? A gente não usa a sistematização da assistência porque a gente tem muita dificuldade de aplicar isso na prática do dia a dia. Então, a ideia da Cândida é construir, ao final da pesquisa dela, algo que seja de referência, ou que essas pessoas possam lançar a mão quando vão atender na saúde mental de forma mais sistematizada. É isso, Cândida? Exatamente, professora. Isso aí. Então, a Cândida tinha pensado, a princípio, de fazer uma pesquisa no estado dela com uma representatividade que seria uma unidade de internação e um CAPS 2. São o CAPS 2, o 3 e a unidade de internação. CAPS 2, o CAPS 3 e a unidade de internação, isso mesmo. Com a equipe de enfermagem, não é isso? Exatamente. Então, se a gente for pegar, Cândida, esse N total, que é o N que é o N da tua amostra, eu acho que ele é representativo, não do ponto de vista do número de pessoas, mas existem outros fatores aí que comprovam a representatividade. Primeiro que, quando a gente fala na saúde mental, você está falando de 3 tipos de recursos diferentes. Isso já fala de uma característica de representatividade. Você está falando de uma unidade de internação, você está falando de um CAPS na modalidade 2, que é um CAPS de média complexidade, e você está falando de um CAPS 3, que é um CAPS de alta complexidade. Então, você vai ter aí, na tua amostra, sujeitos que vão ser sujeitos de contextos diferentes, que são os contextos que hoje são a realidade para o campo da saúde mental. Então, dizer que você vai incluir todos os sujeitos desses contextos que são contextos diferentes, a gente está falando aí, possivelmente, de uma amostra que é uma amostra representativa da realidade. Que realidade? A realidade da saúde mental. E ela é composta por uma rede que tem como recurso de frente os dispositivos extra-hospitalares, principalmente na modalidade 2 e 3, e a internação quando necessário. Então, você vai ter uma representatividade amostral baseada na tua característica de solução do problema, que é trabalhar com algo que seja aplicável à realidade da saúde mental. Então, você está pegando as frentes de cuidado na saúde mental. Eu vejo, do meu ponto de vista, só aí uma representatividade. Então, a gente está falando de um N baixo, que são 12 pessoas, que para uma pesquisa qualitativa a gente não trabalha com um número mínimo, mas que é um N que pode trazer uma representatividade da amostra. O que você pode fazer como recurso aí,
quando a gente trabalha com corpos de análise, que eu falei, né, do Bauer e do Gaskell. Uma das coisas que você pode fazer é, eu vou trabalhar com diferentes técnicas para trabalhar essa minha amostra, embora a minha amostra seja pequena. Eu posso trabalhar, nesse caso, numa primeira etapa, com entrevistas, que eu vou recolher as informações que são necessárias para esquematizar algo que reflita, né, como é que poderia ser esse protocolo assistencial. E, num segundo momento, eu vou fazer grupos focais para discutir isso que veio das entrevistas. E vou construir, ao final desses grupos, com esses sujeitos que primeiro vão ser entrevistados e depois vão participar de grupos focais, como é que vai ser esse protocolo assistencial. Então, você usa, embora seja um M aparentemente pequeno, você usa diferentes técnicas para ter, ao final das contas, o que a gente chama de amostragem por saturação de conteúdo, né? Aí você vai ter aí, ao final da tua análise, um corpus de análise grande, imagino que suficiente para te ajudar a construir aí o protocolo que você quer construir no teu trabalho de mestrado. Obrigada, professora. Meu coração está bem estressado nesse sentido. Né? Mas me acalmou bastante. Vai dar tudo certo no final. Fica tranquila. A gente tem que colocar o trabalho na plataforma, né? Para poder. Exatamente. Porque senão não tem pesquisa. Sem trabalho na plataforma, não tem pesquisa de campo. Isso antecede a tudo isso. Tem que estar na plataforma. Então, aí, definindo essas etapas, a gente vai para a técnica de coleta de dados. O que é isso? Então, vocês vão definir o que vocês vão usar para colher impressões, fazerem os registros, como é que que recurso vocês vão utilizar para contactar diretamente as pessoas, quais são os instrumentos que vocês vão utilizar na pesquisa de vocês. O que tem aí, Thaís, em termos de ferramenta de coleta de dados? A gente vai ter as entrevistas, a gente vai ter os formulários, a gente vai ter os questionários, a gente vai ter as observações, a gente vai ter os grupos focais. Então, a gente tem uma série aí de ferramentas que a gente pode lançar a mão quando a gente fala de uma abordagem qualitativa. Por exemplo, Thaís, o meu caso é mais aplicado a uma entrevista. Também, assim, não quer dizer que aí eu tenho que escolher uma ferramenta dessa. Você pode combinar ferramentas diferentes. Entrevistas com observações, observações e grupos focais, observações e grupos focais, entrevistas e grupos focais, etc, etc. Eu não citei formulários e questionários, eles são instrumentos mais fechados, não estão ligados a uma abordagem quantitativa. Mas se for uma abordagem quanti-quali, você pode usar, por exemplo, um questionário fechado e depois fazer entrevistas em profundidade. Não sei, vai depender do caminho que vocês querem seguir. Se forem entrevistas, então as entrevistas elas podem ser estruturadas quando elas têm perguntas previamente formuladas. E o objetivo de uma entrevista formulada é que a gente tem um objeto de comparação. E a gente pode ter uma técnica de entrevista aberta, por exemplo, que a gente vai explorar uma determinada questão. Eu inicio com uma questão aberta e vou aí explorando o conceito na medida que o meu sujeito de pesquisa vai caminhando no discurso dele. Então, nesse caso, numa entrevista aberta, não estruturada, de característica aberta, a gente vai ter aí a liberdade do entrevistado de deixar ou não conduzir o sujeito para discorrer sobre um determinado tema. E a gente vai ter também as entrevistas semi-estruturadas, por exemplo, que vão combinar perguntas abertas e fechadas. A gente usa habitualmente isso nas abordagens qualitativas. Uma etapa estruturada e uma etapa mais aberta. Então, são entrevistas que a gente chama de semi-estruturadas. Digamos que a gente combine essas entrevistas com as observações. Então, observação, num trabalho de campo, o objetivo é a gente interagir com o fenômeno, né? E dar sentido à ação de um determinado indivíduo ou grupo. Você está ali inserido para você tentar entender por que ele se comporta desta ou de outra maneira. Então, nas observações, você identifica e obtém provas a respeito
de questões que os sujeitos não têm consciência, que não está no nível da consciência, está no nível do inconsciente, mas que vão orientar o comportamento deles. Então, digamos que ele está conversando contigo, mas está de braço cruzado. Será que ele está receptivo àquilo que você está falando? Digamos que você esteja conversando com ele e ele está olhando para outro lado. Ele não mostra receptividade. Ou digamos que você faz uma determinada pergunta e ele tem uma outra inclinação postural. Será que pode pode indicar um determinado espanto dele em relação a uma determinada intervenção? Então, tudo isso, num registro de campo de observações, você vai estar ali descrevendo, para depois fundamentar a tua discussão do material. Então, a gente pode ter aí observações que são sistemáticas, que vão ter um roteiro previamente estabelecido, ou observações assistemáticas, onde o pesquisador vai recolher e registrar a realidade sem ter um meio técnico específico. E a gente vai ter aí também observações participantes e não participantes. Participante é aquele que o pesquisador está ali no campo, ele está interagindo, ele participa dos atendimentos, ele está ali trabalhando junto com a equipe. Ela é participante ou não participante, ele fica só de fora observando e fazendo as anotações dele. Já viram, às vezes, você entra em algumas lojas de umas pessoas só fazendo anotação, você acha até que é um vendedor e pergunta. Hoje a gente vai menos ao shopping, né? Fazendo uma observação não participante. Então, aí a gente tem exemplos de técnicas de coleta de dados que vocês podem utilizar. O questionário, né, tem um ponto forte, que é garantir o anonimato, questões objetivas, é um instrumento padronizado, a pessoa pode responder no tempo dela, você vai ter uma facilidade de converter esses dados. O ponto fraco é que a gente tem uma baixa resposta, né? Dependendo do N, a gente vai ter mais dificuldade para comprovar essa resposta numa escala maior. A gente tem dificuldade para pontuar questões abertas. As pessoas que respondem são pessoas que têm que ter certo nível de leitura e interpretação. Nas entrevistas, a gente vai ter uma flexibilidade de aplicação, uma facilidade de adaptação dessas entrevistas a um determinado protocolo. A gente vai estar ali viabilizando e proporcionando um esclarecimento, né, de uma determinada questão. Como a gente está ali, né, um a um nas entrevistas, a gente vai ter uma taxa de resposta mais elevada. E você pode incluir pessoas que não tenham, pessoas analfabetas, por exemplo, que é o entrevistador que está ali junto com o sujeito, procedendo e conduzindo a entrevista. Ao contrário disso, numa entrevista a gente vai ter um custo elevado, a gente tem um tempo enorme de aplicação, garante e não garante o anonimato. Assim, na verdade, a gente codifica as informações, mas o entrevistador sabe quem é. A gente pode ter respostas que são sensíveis aos efeitos do entrevistador no entrevistado. A gente vai ter aí características que precisam ser registradas, que é do entrevistador e do entrevistado. A gente precisa de treinamento para fazer a entrevista. E a gente pode, se não tiver cuidado, usar questões que são indutivas. Então, tem que ter muito cuidado na elaboração de um roteiro de entrevista, seja ele estruturado, semi-estruturado ou aberto. Nas observações, ponto forte, a gente consegue captar o comportamento natural das pessoas, a gente vai diminuir a influência do desejo, do nivelamento social, ou seja, a gente vai descrever a pessoa, quem ela é. A gente vai ter menos intromissão, baixo, o nível de intromissão é baixo, a gente vai estar ali perguntando, né? Reperguntando uma mesma coisa. E a gente vai ser confiável do ponto de vista de ter baixo nível de inferência. Ponto fraco é porque está tudo polarizado no observador. É o observador que vai conduzir o olhar dele para o que ele quer observar. Também precisa de treinamento especializado, né? Precisa estar apto para realizar uma observação. Tem o efeito do observador na pessoa, dependendo, se for uma observação com interferências complexas, ele acaba sendo pouco confiável.
Não garante o anonimato, assim como na entrevista. A gente vai codificar depois, mas o observador sabe quem é. Não comprova / esclarece o observado, ou seja, o observado não vai perguntar, mas por que você está me observando? O que você está observando aí? O que você quer saber? O que você está anotando, né? E número restrito de variáveis que você pode lançar mão. Os grupos focais, por exemplo, que é uma ferramenta aqui, uma técnica que vocês usam muito, qual é o ponto fraco, o ponto forte do grupo focal? Ele tem baixo custo e resposta rápida. Ele tem flexibilidade na aplicação, eficiente para obter informações qualitativas a curto prazo, para esclarecer questões complexas, para medir o grau de satisfação. Ele é muito bom. É um recurso, assim, uma técnica que eu uso muito, inclusive, nos grupos focais. São bem interessantes. Um ponto fraco é que a gente precisa de pelo menos 2 pessoas, que é o facilitador e o moderador, que tenham experiência em grupo focal ou que tenham sido treinados em grupos focais. O anonimato está diminuído, porque é um grupo ali que tem pelo menos 4 a 6 pessoas nesse grupo. Então, uma pessoa vai ouvir a resposta da outra. Na hora de analisar, a gente vai codificar, obviamente. Mas ali, na hora do grupo, as pessoas estão ouvindo as respostas um dos outros. Depende da seleção criteriosa de participantes que você vai escolher. Você vai fazer a escolha de quem vai participar do grupo. Então, tem que ser uma escolha criteriosa. Então, o pesquisador precisa estar preparado para fazer essa escolha criteriosa para responder a pergunta de estudo dele. E as informações obtidas não vão poder ser generalizadas. Então, mas eu criei um instrumento, um protocolo. Depois você vai ter que testar isso. Você criou a partir do grupo, mas aí a próxima etapa é testar a validade desse instrumento que você criou, por exemplo, a partir de um grupo focal. Mas é uma primeira etapa, assim, muito interessante, quando você pensa em criar um modelo de cuidado referencial que seja aplicado para uma determinada realidade. Então, os grupos focais que eu não falei, por exemplo, a gente vai buscar não só uma informação individual, mas a gente vai procurar aí as interações grupais. Como é que as pessoas interagem, se escutam, falam, se articulam. E as representações que são trabalhadas ali são as representações do grupo, né? Então, quando aparecem conflitos, os conflitos também são interessantes, porque eles são um reflexo do grupo. Agora, a gente precisa de um moderador que é uma pessoa experiente na condução de um grupo focal. Aqui tem algumas bibliografias que eu deixei para vocês. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscreverem no canal, curtirem a página e ficarem atentos aos próximos vídeos. Um forte abraço!